Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha para frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam absolutamente o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem dois temas aqui que depois se transforma num único tema, que é, vamos dizer, a motivação e o sentido total daquilo que se chama Evangelho. Evangelho, anunciar a vida. Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Porque é muito simples. A gente cria os ideais de vida porque pensa que o dinheiro vai lhe dar a vida. Pensa que os prazeres, as comidas, bebidas, etc., vai lhe dar a vida. E não é o problema de morrer ou viver, não. É o sentido da vida que estou falando. Pensa que ganhar uma Copa do Mundo vai lhe dar a vida. São coisas reais, práticas. Então aqui se trata de uma coisa básica. Ou nós vivemos pela vida e para a vida, ou nós vivemos para a sobrevivência. Aqui está a diferença. Tudo aquilo que nós procuramos, pode ser até medicina, etc., é para a sobrevivência. O dinheiro é para a sobrevivência. Então, afinal de contas, a pergunta é: o que é a vida? A pergunta fundamental da fé é: o que é a vida? E Jesus responde claramente: eu sou a vida. Isso faz uma diferença enorme, gente. Nós não entramos mais no problema, chamado religioso, de preceitos, de obrigações, de mandamentos. A minha religião não permite, não? Quantas vezes? Não posso beber porque a minha religião não permite. Não posso fazer isso, não posso fumar porque a minha religião não permite. Não posso... Não tem. Com a vinda de Cristo, estes eram os preceitos antigos, do Antigo Testamento. E que ainda hoje, para vocês terem uma ideia clara, os muçulmanos levam em frente a famosa Sharia, as leis da vida.
onde são punidos com morte até. O famoso Ramadã, que eles, um jejum de 40 dias, apesar que depois à noite comem, tudo bem. Mas me dizia alguém, lá na Europa agora, na Itália, que a produção cai, porque é jejum mesmo. E não tem força para trabalhar. O jejum é bom? É bom. Se for só como renúncia, é péssimo. Se for para salvar a vida, é bom. Se você tem que fazer uma cirurgia e o médico fala, você tem que ficar em jejum. O mais simples para fazer exame de sangue, não é? Tem que ficar em jejum tantas horas. Então, ele tem uma finalidade, o jejum não tem finalidade em si próprio. As penitências não têm finalidade em si própria, nenhuma. Você pode se flagelar o tempo todo. Compreende? Não alcança coisíssima nenhuma. Não alcança lugar nenhum. Então é a pergunta muito fundamental que fica a cargo, e não digo nem responsabilidade, eu chamo de interesse pessoal. Aquilo que dá sentido à minha vida. Então ele fala aqui a facilidade enorme. Estava meditando e gozado nestes dias. Não sabia que hoje ia chegar. A coisa do bom pastor. Que é a coisa mais simples. Eu sou uma ovelha desgarrada. Então eu nem preciso. É só reconhecer que estou desgarrado. Que aquilo que eu tenho na vida não me serviu para nada. Este exame de consciência a gente não faz. Porque senão, o que acontece? Cai na depressão. A idade passa, a saúde passa. Aí tudo aquilo que você teve, vai recolher, o que acontece? Não encontra nada. Aí você cai na depressão. Então é bom não pensar. É bom aí criar mais ilusões de vida para sobreviver mais uma semana, mais um mês, mais um ano, até que der. Então, a ovelha desgarrada somos todos, a humanidade. Às vezes fica meditando, às vezes fica meio chateado, vendo todos estes males no mundo, vendo os males até dentro da gente, que a gente gostaria de ser melhor, pelo menos eu penso de mim, sempre acordo do mesmo jeito, entende? Então não dá. Aí meditando exatamente do bom pastor, eu vi, gozado, eu não tenho que fazer absolutamente nada. E Deus que fez tudo. Então tem esperança no mundo? Tem, lógico que tem esperança. Porque já disse outras vezes, e repito, o mundo não existe à toa. Este é o primeiro princípio da nossa fé cristã. Não foi criado à toa. Não se criou sozinho. Deus que é o princípio da vida. Insisto mais uma vez, para vocês lembrarem, meditar, porque as coisas ficam na nossa cabeça um pouquinho por vez, não é? Quando Deus mandou Moisés para o faraó libertar o povo de Israel, suma potência econômica, militar daquela época, e o povo de Israel escravo, você vai pedir ao faraó para libertar o meu povo. Mas eu vou em nome de quem? Os egípcios tinham os deuses deles. Os deuses deles conhecemos até agora, um pouquinho pela história, foi descoberta. Era o deus Amon, depois não lembro outros nomes que eles davam, Ísis, aí por diante. Eram os deuses deles, tinham um nome.
Então, qual é o seu nome que eu vou anunciar ao faraó para libertar o povo? O meu nome é aquele que é a vida. Quem tem vida existe, quem não tem vida está morto. Compreende? Então, eu sou aquele que é, eu sou o princípio da vida. Quer dizer, o faraó diante de mim é uma brincadeira. E depois tem os filmes, tudo que a gente assiste, vê, com as 10 chagas, 10 coisas, castigos que Deus mandou para demonstrar, estava bem claro que Ele é o Senhor da vida. Então, quando Deus, veja a lógica do anúncio do Evangelho, quando Deus, que criou o universo inteiro, se fez carne, quando Ele se juntou à nossa natureza humana no ventre de Maria, Deus trouxe o que ao mundo? Uma filosofia? Quando foi encontrado Natanael, olha, encontramos o Messias. De onde que ele veio? De Nazaré. Ah, Nazaré? Uma aldeiazinha lá? São todos pastores por aí? Não vem de Oxford, não vem de Cambridge, não vem da faculdade de teologia, Roma, Sorbonne, estes, até para os padres se fala, estudou na Sorbonne, estudou no ITA. Não é? Já, onde estudou já te dá uma característica. Não para aquilo que você é, porque você pode ter estudado em lugar nenhum, é melhor do que todos eles, por qualidades intrínsecas que estão dentro de você, pela natureza. E assim Jesus veio de Nazaré. Quem pode vir de bom de Nazaré? Não é de Jerusalém, não é da escola dos fariseus, de onde vinha São Paulo, por exemplo. Mas ele era a vida. Poderia ter vindo de qualquer lugar, não me interessava. Ele era a vida. E a vida veio ao mundo. Veio onde existia o quê? A morte. Onde existiam as injustiças. Onde existiam as propinas. Se você se analisa, São João Batista, quando for lá se batizar, porque pensa que a corrupção é coisa moderna, não é? Não é, é antiga quanto o ser humano. Quando for se confessar, lá queria ser batizado por João Batista, a quem tem duas túnicas, dê uma para o outro. Nós que devemos fazer? Quem tem coisa, ajuda o outro. Vieram os soldados, e nós que devemos fazer? Não pensais gorjeta, contentai-vos do vosso salário. Nunca leram isso aqui? Que já naquela época pensava gorjeta para aprovar uma lei. Ou para escapar de uma multa, uma cinquentinha para o guarda de trânsito e por diante, não é? Entendeu? Coisa antiga, tanto quanto anos. Roubo, Zaqueu. Jesus entrou na casa dele. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa bem diferente. Era lei judaica e romana. Que se você roubava 10, tinha que devolver 40. Já pensasse na Lava Jato, tivesse que devolver 4 vezes mais. Gente, por isso que não pode funcionar o sistema.
E se eu roubei alguém, vou devolver pela lei 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Entendeu? Quer dizer, para vocês compreenderem, como se as leis humanas fossem pactuadas também um pouquinho em cima das leis da natureza, teríamos um sistema até humanamente mais perfeito, um pouco melhor. Compreende? Você roubou, você vai voltar não na sua mansão com delação premiada. Você vai voltar pobre, recomeçar como você começou, desde o comecinho, trabalhando. Acabou. Acabou. Senão o sistema não pode funcionar. Não existe. Mas independentemente dessas malandragens humanas, Jesus veio. Veio para quem? Para trazer a vida. Anos atrás foi feita uma campanha da Quaresma, campanha da fraternidade. O tema era este aqui: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Coitada da igreja, me desculpe, da igreja, dos homens da igreja, não a igreja, porque a igreja é esta. Se perderam totalmente. Totalmente, porque começar o direito à vida, o direito à moradia, o direito à terra, o direito ao trabalho. Parece minha casa, minha vida, minha casa melhor. Qualquer político faz isso, gente. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. E o que acontece quando você tem vida? Você trabalha, você produz, você está bem, você gera filhos, você cria uma família, você ajuda os outros. A vida produz. Então, se Cristo veio trazer exatamente aquilo que no mundo não existia. Existia uma vida criada por Deus, com seus ritmos naturais de vida. Mas não existia a vida eterna. Que nós, como sempre, cremos criando objeto da nossa fé. Nós criamos o que nos espera. E que nós criamos a vida eterna simplesmente num relance de salvação ou de perdição. Se Deus me manda como prêmio ou como castigo, para o céu ou para o inferno. Não é. É vida eterna. A vida que estava junto de Deus, que era o próprio Deus, se juntou à vida humana. E como na vida biológica, prestemos bem atenção, nenhum de nós, por isso que Deus não pede o impossível, não pede absolutamente nada, Ele simplesmente oferece. Se você quer, quer. Se você não quer, não quer. O problema é seu. Tá? Repito, como na vida biológica, na vida humana, alguém, antes de ser concebido, pode gerar a sua própria vida. Começamos pela geração. Vocês poderiam? Eu poderia? Se meus pais não tivessem me concebido? Mesmo vocês que têm filhos, vocês poderiam meditar? Medita um pouquinho, gente, nisso. É simples. Muitos de vocês às vezes me pedem, como é que é meditar? Meditar é pensar as coisas reais. E diante das quais você se coloca com a sua inteligência, com o seu saber. Então, se existe então esta vida eterna, esta vida de Deus, prestemos bem atenção. A vida biológica nós conseguimos entender um pouquinho. Então a gente não pode se autogerar. Capacidade absolutamente zero. Depois a gente não pode nem consegue cuidar de si mesmo.
Nem os animais fazem isto. São criados e educados pelos pais. Eu assisto agora mais frequentemente o canal da televisão sobre os animais. É uma coisa encantadora, gente. Ver como os animais cuidam dos filhotes e, dependendo do tempo que eles precisam, ficam com eles. Às vezes meses, como os pássaros, às vezes até anos. Os macacos estão mais perto da nossa raça humana, fica até 6, 8 anos antes de se soltar dos pais, para aprender a distinguir a comida, isto e aquilo. Então, mesmo na educação natural, nós somos formados pelos nossos pais. A limpeza do corpo, a alimentação. A gente não faz nada. Não temos capacidade de fazer absolutamente nada. Aonde entra esta vida de Deus? Então, primeiro, Ele nos oferece a sua vida eterna. Mas a vida eterna que já veio na terra. Preste bem atenção. Não é a catarse, o momento da morte. Entra a condenação ou a perdição, a salvação. Não é este, absolutamente não. A criança que nasce, ela não está entre o inferno ou o céu. Ela está ou vive ou morre. Ou ela se alimenta para ter uma saudável vida, ou ela vai morrendo. Então, Cristo falou claramente da finalidade da sua vida. Está aqui. Eu vim para isto. Para que tenha a vida. E a tenha em abundância. Geralmente se coloca esta frase: Deus veio para nos salvar, não é? Não é isso? O que nós jogamos nesta frase? Deus veio para nos salvar. O que veio a ser? Nos levar para o céu. No fundo é isso que eles falam, que é falar. O que nós pensamos também. Mas ele parece que fala outra coisa. Parece que a salvação consiste numa outra coisa. Que tem Cristo, tem a vida. Eu sou a porta das ovelhas, que entra através de Cristo. Entra na vida. Eu sou o caminho. Levei tempo para entender, porque eu sou meio chato. Eu quero entender as coisas. É o caminho, mas o que é este caminho? O que é este caminho? E Ele é o caminho. Então, pelo batismo, nós somos gerados em Deus. Na meditação, na oração, a gente se une a Cristo. Na medida que você se une a Cristo, Ele nos une a Deus. E eu sou a verdade. Parece até uma vaidade única de Cristo, se preste bem atenção, gente. Mas ele não podia negar a sua essência. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Antes que Abraão fosse, eu sou. Quando eu for levantado na cruz, todos compreenderão que eu sou.
ele tinha que testemunhar exatamente que era o Verbo de Deus. E aí, no mundo prático, vamos lá. Muitas vezes, angústia, adianta ser bom no mundo? Adianta ser bom no mundo? No conceito humano, não. Se todos são malandros, me diziam no cursinho, diz que não. Que no lugar onde tem piranha, até jacaré nada de costas. Entende? Então, no mundo de malandragem, dá aquela vontade. É como uma vez uma pessoa que eu conheço, conheci, me deram R$50 falso. O que você vai fazer? Eu vou passar para frente. Não é assim que a gente pensa? Vou passar para frente. Não é isso. Se a vida está em você, através destes atos de honestidade e de justiça, e você se une a Cristo. Prestemos atenção. Este é o nosso ato de fé. Mas para você deve estar em primeiro lugar esta vida. Aí não é mais uma moralidade ou um preceito que os juízes podem me condenar. E a exigência da minha própria existência. Se todos são malandros, pela vida que eu recebi, eu tenho que ser justo. Porque isto me une a Cristo. Não é ir à missa aos domingos que me une a Cristo, me desculpe. Falo de quem vai à missa como ritualismo. Não falo de quem vai à missa para entrar em contato com Deus, para o sacramento. Pelo amor de Deus, me entende bem o que eu quero dizer. Não é por um ritualismo religioso que eu me uno a Cristo. Eu me uno a Cristo através dos meus próprios atos, da minha própria vivência. Então não é mais uma obrigação porque a lei manda, mas porque a minha consciência manda. E nós seremos livres somente pela nossa consciência. Poderemos ser condenados pelos outros, poderemos ser condenados pelo mundo, mas não pela nossa consciência. E se tivermos esta consciência da vida de Cristo, nós percebemos logo que quando cometemos um ato errado, se você tem alegria, a amargura já entra dentro de você. Você pode ter tapeado os outros, mas a amargura entra dentro de você. Não adianta, porque da vida não se foge. Porque a vida também tem suas consequências. Se você tem a vida biológica boa, saúde, você se sente bem. Se você fica doente, gente, qualquer coisa, um resfriado, qualquer coisa, te leva para a cama. Então aqui se trata de vida. E este caminho é Cristo. Então, a maneira de permanecer unido a Ele. Depois chegaríamos ao máximo, que seria o ideal que eu sonharia das comunidades cristãs, onde se põe tudo em comum. Eu não tratei o tema, vocês me chamaram lá para rezar missa, mas não disse não. Exatamente o desemprego, etc., do mundo moderno. Só se vence de uma maneira: quando os cristãos se reúnem em comunidade
mas comunidade verdadeira, porque nós cantamos na entrada da missa. Venha a ti com aqueles que deram a ti os seus corações. Então, numa comunidade, as primeiras comunidades cristãs sobreviveram. Veio uma carestia muito, muito grande, muito grande, na época de São Paulo, em todo o Império Romano. E as comunidades que estavam em Jerusalém, isto se encontra nos Atos dos Apóstolos, tranquilamente. As comunidades da Macedônia, esses países lá, que tinham cristãs, que não eram judeus, fazia coleta. São Paulo fala claramente, trabalhe e guarde. Então a coleta da igreja não é o dízimo. Não é o dízimo. Eu lembro um gesto que nós fizemos, a Lúcia deve lembrar, lá em Caçapava. Nós tínhamos somente um cofre no centro da igreja, onde se colocava as ofertas. Então, o que você guarda de lado um pouquinho para os outros que precisaram. Não é uma porcentagem que eu tenho que dar. Pode ser até muito mais que uma porcentagem que eu tenho que dar. Entendeu? Então, neste cofre entravam os envelopes das pessoas que pediam ajuda e as ofertas das pessoas que tinham guardado dinheiro para estas pessoas. E uma vez, quando fechou uma fábrica, naquela época não tinha as leis, estou falando dos anos 60, final dos anos 60, chamei uma pessoa, falei, escuta, veja, fiz nada absolutamente de extraordinário, fiz o que tinha que ser feito só. Veja quanto dinheiro tem na conta da paróquia, veja quantas famílias foram mandadas embora e distribui de acordo com o número de filhos que eles têm. Gente, não é nada de excepcional isto. É o normal. É o normal. E assim que se vence as dificuldades que a própria vida apresenta. Então, como disse naquela Eucaristia, vocês podem encontrar lá em São Paulo, em Filipos, etc., fizeram uma coleta que depois São Paulo pessoalmente levou a Jerusalém. Juntaram dinheiro durante 6 meses para ajudar a outra comunidade cristã. Por isso que os cristãos até se chamavam de irmãos, não é? Agora fica da boca para fora, irmão, irmã, etc, etc. Não é? Mas era exatamente isto, a comunhão dos bens. A comunhão dos bens. Se nós olharmos quanto dinheiro se gasta pelas vaidades, teremos muito dinheiro para dar aos outros. Mas muito mesmo. Eu vim para que tenham vida. Por quê? Porque a carruagem da nossa existência que nos leva sobre esta terra é exatamente isto. Se você recebeu de Deus a vida, esta vida é amor. Por isso que estou um passo atrás, me desculpa, mas eu tenho que falar mesmo. No movimento carismático, não nas conversões, que o Espírito Santo é perfeito, mas nos fenômenos. Se você quer distinguir se alguém é cristão, é muito fácil. Não se ele cura câncer, não se ele fala línguas, não se ele tem isto e aquilo,
mas se ele ama o próximo. Só porque Deus é amor. E se Cristo trouxe a vida, eu posso ser um perfeito egoísta, mas Ele me transforma no amante. Eu amo o próximo. E a vida sobre a terra é o quê? Viver no amor ao próximo, que se transforma nos atos cotidianos. Numa escola bem dada, como professor, como trabalhador, num serviço bem prestado. Isso é amor, gente. Não precisa acudir aos doentes, não. Num bom dia, num respeito ao outro. Isto é amor, gente. Não faço mais porque é minha obrigação. Ou porque vou receber dinheiro. Porque sempre serei escravo. Desculpe, talvez seja o meu íntimo que me revolta contra a obrigação e a escravidão. Desde criança nunca gostei. E Deus me deu o dom de aprender a servir os outros desde criança. Entendeu? O grande dom que Deus nos dá, que é a liberdade, é você tomar a iniciativa. Você tomar a iniciativa. Somente assim nós seremos livres. De outra forma, gente, seremos sempre escravos. Ou da nossa vaidade, ou do nosso orgulho, ou do nosso egoísmo, de todas as coisas que nós fazemos. É isto, gente, só Deus pode dar. Porque Cristo é amor. E Ele mostrou exatamente. Ele não se preocupou com os males do mundo. Quando às vezes vem a tentação de mas este mundo não presta. Espera aí. Mas Deus veio, Cristo se fez homem, exatamente neste mundo. E este mundo não conseguiu destruir Ele. Porque Ele assumiu os males deste mundo. Vão ser muitos, vão ser poucos. Aí que está. Teremos muito cristianismo porque as igrejas são cheias? Não. Teremos os valores cristãos que dizem agora na Europa. Liberté, égalité, fraternité, hoje as votações lá na França, todos os jornais, o mundo inteiro está cheio. Os nossos valores cristãos dizem. Não. Não são valores cristãos. São desejos humanos. É diferente. Nós estamos vendo na cena política, se começa com desejo de justiça, os jovens começam com desejo de justiça, mas depois quando chega lá, são piores do que os outros, que falta alguma coisa dentro, é dentro que falta. Mas quem que se aplica hoje em dia, seja nas famílias, seja para educar os filhos, seja tudo, Como já disse para vocês, estou falando de exemplos que desde os 8 anos eu era esmoleiro em casa, talvez por isso que veio depois a vocação, uma continuação. Quem batesse a porta, naquela época, depois da guerra, era eu que tinha que atender o pobre que batesse a porta. Eu tinha que dar a esmola. Não podia ir nenhum dos meus irmãos. Era uma educação, era uma formação que nós recebíamos em casa. Quando cada filho chegava, eu lembro de mim, não lembro das minhas irmãs e tudo, eu sei, mas quando chegava, 8 anos ou 10 anos, lembro bem a coisa, era eu que atendia a porta.
Porque eu tinha que me treinar em ajudar os pobres. Custa tanto. Agora, desculpe, se educa os filhos para ser os príncipes, não é? Para ser os reis. A minha rainha, meu isto, meu aquilo. Se educa no egoísmo mais profundo, mais perfeito. Compreende? Tem muita coisa, é muito real o Evangelho. E depois, vivendo pelo amor, no fim da vida encontraremos o amor, que é o próprio Deus, que é a própria essência da vida.